Dando continuidade, né, o vídeo cortou em relação às limitações, ainda as limitações legais, né, elas podem ser impostas através de dois institutos jurídicos, né, que é o da requisição e o da desapropriação. O Estado poderá utilizar esses institutos jurídicos no campo do direito administrativo para impor limitações ao direito de propriedade diante, né, da necessidade de atender ao interesse público ou ao interesse social. Lembrando que no caso da requisição, a propriedade ela retornará para o proprietário. Por essa razão, não haverá indenização prévia. Haverá indenização se após o período, né, em que o bem do particular foi utilizado pelo Estado através do Instituto da Requisição, ficar comprovado danos, então esse dano será avaliado e aí o proprietário receberá uma indenização. O que difere da desapropriação, porque na desapropriação haverá a perda da propriedade. Por haver a perda da propriedade, ela será antecedida de prévia indenização para o proprietário. Então, esses são as hipóteses de limitação legal ao direito de propriedade. A outra hipótese de limitação ao direito de propriedade é o que nós denominamos de limitação voluntária. Na limitação voluntária, né, o próprio proprietário se submete a situações em que, né, o seu exercício do direito de propriedade estará limitado, seja em razão de um contrato, né, por exemplo, ele loca o imóvel, obviamente ele não vai poder exercer o grude mais plenamente, porque durante o período de locação esse imóvel estará sobre a posse e a disposição, né, de quem o locou, ou através do ônus reais, né, ou através da concessão de outro direito real, em que ele transfere parte dos atributos do grude para uma terceira pessoa. Então, durante esse período, haverá limitações voluntárias que ele terá que suportar. No tocante às características da propriedade, nós podemos destacar que o direito de propriedade é um direito absoluto, né, o que significa que ele é oponível erga omnes, é oponível a todas as pessoas, é um direito perpétuo, é um direito que se prolonga no tempo. O não exercício no tempo não fragiliza esse direito, certo? E ele também não é extinto por o transcorrer de um prazo, porque, repito, é um direito perpétuo. É um direito também exclusivo, ou seja, quem tem a titularidade do direito de propriedade pode excluir ameaça, né, quem ameaça esse direito, né, ou quem pretende violar esse direito. E é um direito elástico, né? Ora o proprietário terá propriedade plena, podendo exercer o grude plenamente, ora essa propriedade será restrita em favor da concessão de um direito real sobre coisa alheia a outra pessoa, ou através de uma limitação legal, como é o exemplo da requisição, certo? Então, ora se tem a propriedade plena, ora se tem a propriedade limitada, por isso a gente diz que o direito de propriedade é um direito elástico. A propriedade é plena quando o sujeito pode utilizar plenamente, exercer plenamente o grude, certo? O direito de gozar e fruir, reaver e buscar, usar ou utilizar, dispor ou alienar. Então, a pessoa exerce plenamente os atributos dispostos no artigo 1228 do nosso Código Civil. E ela é uma propriedade limitada quando ela puder, né, ser denominada de propriedade resolúvel, aquela que pode ser extinta após o cumprimento de um termo ou de certa condição, certo? Ou restrita, quando ela se encontra gravada de um ônus real, por exemplo. Nós devemos falar ainda da extensão das faculdades do direito de propriedade. A extensão do direito das faculdades do direito de propriedade diz respeito à possibilidade jurídica de utilizar do espaço aéreo e do subsolo, né, da propriedade. Alguns autores dizem que é a extensão do direito de propriedade, outros dizem que é a extensão das faculdades, porque, né, para ser legítimo,
esse uso do subsolo e do espaço aéreo, é fundamental que haja interesse legítimo. Não havendo interesse legítimo, você não tem direito a utilizar do subsolo e do espaço aéreo do seu imóvel, né? E não pode também esquecer as exceções, né? Então, jazidas, enfim, tudo que diz respeito no campo do direito administrativo que é encontrado ali no subsolo, tem que observar as regras previstas lá no artigo 20 e 177 da Constituição. E aí é um direito que funda-se, né, de origem no direito romano, em que se trazia o ditado de quem tem a propriedade tem direito ao céu e ao inferno, certo? No nosso ordenamento jurídico só tem direito o espaço aéreo e ao subsolo se houver interesse legítimo. Por fim, né, para a gente concluir o conteúdo desse diálogo inicial sobre o direito de propriedade, nós não podemos confundir o instituto da descoberta do instituto que nós vamos ver mais adiante, que trata-se da aquisição da propriedade e da posse através da ocupação, certo? Quando a gente está falando da descoberta, a gente está falando do instituto jurídico em que alguém encontrou, achou coisa perdida. Se a pessoa achou coisa perdida, nasce para ela não o direito de propriedade, mas o dever jurídico de devolver essa coisa para a autoridade competente. Se ela não devolve para a autoridade competente ou para o proprietário, certo? Surge ali para ela a responsabilidade em ela atuando com dolo, ela responder pelos danos causados à coisa. Ela cumprindo com seu dever jurídico de devolver ao proprietário ou à autoridade competente, nasce o direito de receber uma recompensa não inferior a 5% o valor da coisa, mais as despesas gastas com a própria coisa ou nesse processo de devolução ao proprietário ou à autoridade competente. Quando é que, em achando coisa perdida, observe que não estamos falando de coisa abandonada, de coisa sem dono, em não achando coisa perdida, a pessoa poderá tornar-se o proprietário. Quando a própria pessoa proprietária preferir abandonar a coisa em favor de quem o achou, em favor do descobridor, certo? Porque não quer, por exemplo, pagar a recompensa de 5% até, no mínimo, né? No mínimo 5%, e aí abandona em favor de quem o achou. Essa é a primeira hipótese. A segunda hipótese é, por ser a coisa de diminuto valor, o município opta por abandonar em favor de quem o achou. Nessa segunda situação jurídica, também a pessoa que achou, né, a coisa, a pessoa que descobriu a coisa, também se tornará proprietário. Então é isso um pouco, né, da nossa aula número 7. Espero que a gente possa se encontrar na nossa próxima aula presencialmente, para que a gente possa dialogar sobre as formas de aquisição de propriedade. Um abraço grande.